Imagine a cena. O sol ainda nem havia despontado no horizonte, e o acampamento de Israel permanecia envolto em silêncio. Mas não era um silêncio comum. Era o eco da perda. 30 dias inteiros haviam sido dedicados ao luto por Moisés, o homem que enfrentara Faraó, que ergueu o cajado sobre o mar, que intercedeu pelo povo diante de Deus. Agora, sua voz não mais ecoava entre as tendas. O coração de Israel parecia vazio, como um campo sem semeadura. E, no entanto, o céu ainda não havia se calado. A nuvem permanecia sobre o tabernáculo e a coluna de fogo seguia iluminando a noite. Era como se Deus dissesse: o homem pode partir, mas a minha presença não. E no meio dessa atmosfera de dor e expectativa, um novo capítulo estava prestes a se abrir. Um capítulo que mudaria para sempre a história de Israel. Você está prestes a testemunhar como o Senhor transformou luto em esperança, medo em coragem e um povo errante em conquistadores da promessa. O silêncio ainda pairava sobre o acampamento de Israel. As tendas estavam erguidas diante do Jordão, mas o luto ainda era profundo. Por 30 dias, os filhos de Jacó haviam chorado a morte de Moisés, o líder que os guiara com firmeza, paciência e fé. O justo ficará em memória eterna. Salmos 112, 6. Essa verdade ecoava entre eles. A lembrança da voz que tantas vezes advertira, encorajando-os a escolher a vida, agora parecia mais viva do que nunca. Mesmo em sua ausência, a influência de Moisés seguia moldando os corações, como a luz do sol poente que permanece nos picos das montanhas, mesmo depois que o astro já se escondeu. E embora a saudade fosse amarga, a presença da nuvem e da coluna de fogo continuava a brilhar sobre o tabernáculo como um lembrete. Deus não havia partido. Ele ainda guiava seu povo. Era o tempo de um novo começo. Josué, servo fiel de Moisés, erguia-se agora como líder diante de todo Israel. O guerreiro corajoso, aquele que, mesmo quando multidões vacilaram, permaneceu firme ao lado de Calebe, afirmando: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Números 13:30. Havia sido confirmado pelo próprio Deus. No meio da dor, o Senhor falou: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué 1:2. As palavras eram ao mesmo tempo ordem e promessa. Um novo líder, mas o mesmo Deus. Um novo caminho, mas a mesma presença que sustentara Moisés estava agora com Josué. O chamado era imenso. As águas do Jordão estavam diante deles, e além a terra prometida. Mas o coração humano ainda vacilava entre o medo e a fé. Então o Senhor reafirmou: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Mas Josué 1:9. Essas palavras se tornaram como fogo em seu coração. Josué caminhou pelo acampamento, transmitindo a ordem: preparai-vos, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Josué 1:11. Os guerreiros, as famílias, os anciãos e até as crianças ouviram com reverência. A fé de Josué despertava fé neles. Os dias passaram e o momento chegou. A arca da aliança foi colocada nos ombros dos sacerdotes. O rio, cheio por causa da colheita, transbordava em suas margens. Humanamente, a travessia era impossível. Mas Deus havia dado instruções. Quando os pés dos sacerdotes tocassem nas águas, o milagre aconteceria. E assim foi. Ao dar o primeiro passo, o Jordão parou. As águas que vinham de cima se levantaram como um muro distante, e as que corriam para baixo secaram. O povo atravessou em terra seca, assim como acontecera no Mar Vermelho. Cada passo era carregado de assombro e esperança. Era como se Deus dissesse: eu sou o mesmo ontem e hoje. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Enquanto toda a multidão atravessava, Josué ordenou que 12 homens, um de cada tribo, recolhessem 12 pedras do meio do rio. Elas seriam erigidas como memorial, para que as gerações futuras perguntassem: que significam estas pedras? Que a resposta ecoaria através dos séculos. As águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Estas pedras são por memorial eterno aos filhos de Israel. Josué 4:6-7.
Cada pedra era um testemunho de que a fidelidade de Deus não se esgota e que seus feitos não devem ser esquecidos. Quando os sacerdotes finalmente saíram do leito do rio, as águas voltaram ao seu curso, como se obedecessem à voz daquele que as criou. Do outro lado, em Gilgal, a multidão ergueu o altar de pedras. Foi ali que o povo renovou a aliança. O sinal da circuncisão, negligenciado no deserto, foi retomado como símbolo da consagração ao Senhor. E enquanto o povo curava-se do rito, um novo sinal da fidelidade de Deus se manifestou. O maná que os sustentara por 40 anos cessou, pois agora eles estavam na terra que manava leite e mel, e comeram dos frutos de Canaã. O milagre diário de pão do céu chegava ao fim, mas não porque Deus tivesse partido, e sim porque sua promessa havia se cumprido. Eles estavam em casa. A travessia do Jordão marcava mais que um novo capítulo. Era o início do cumprimento da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, agora viva diante de seus olhos. Foi com grande ansiedade que Josué encarou o peso de sua missão. Diante dele estava a responsabilidade de conduzir uma nação inteira à herança prometida por Deus. Seu coração se enchia de temor, sentindo-se pequeno demais para a grandeza da obra. Mas no silêncio do deserto, o Senhor lhe falou com voz firme e compassiva. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Josué 1:5-6. E mais, o Senhor estendeu a promessa. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Josué 1:3. As fronteiras eram vastas, desde o Líbano, passando pelo Mediterrâneo, até alcançar o distante Eufrates. A visão da terra se tornava agora não apenas esperança, mas certeza. Mas junto à promessa, vinha também a ordem. O Senhor exigia mais que coragem em batalha. Exigia fidelidade à sua lei. Tão somente esforça-te, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Josué 1:7. Não seria pela espada, nem pela força do braço humano que Israel conquistaria Canaã, mas pela obediência ao Deus que havia prometido. Então o Senhor declarou: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Josué 1:8. A verdadeira vitória estava na dependência de Deus e na prática fiel de sua palavra. Enquanto o eco das promessas de Deus ainda ressoava em sua mente, Josué ergueu-se em decisão. Israel ainda estava acampado no lado oriental do Jordão, e diante deles erguia-se a primeira barreira, o rio transbordante. Nenhuma instrução havia sido dada sobre o modo da travessia, apenas a ordem clara. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué 1:2. O desafio parecia impossível aos olhos humanos, mas Josué sabia. Se Deus ordenava, ele mesmo abriria o caminho. Assim, com fé inabalável, iniciou os preparativos. A multidão começava a se mover, não porque sabiam como atravessariam, mas porque confiavam naquele que os havia chamado. Poucos quilômetros além do Jordão, erguia-se a cidade de Jericó. Seus muros espessos e torres imponentes faziam dela uma fortaleza quase intransponível. Era a chave estratégica de toda a terra. Enquanto os israelitas acampavam diante dela, os portões estavam trancados, os guerreiros em alerta, e o medo consumia cada habitante. Josué, guiado pela prudência e pela fé, enviou 2 espias para observar o coração da cidade. Eles entraram disfarçados, mas logo foram descobertos. O perigo era real. Ainda assim, a providência de Deus os conduziu à casa de Rabi, uma mulher de Jericó, que os escondeu com risco de sua própria vida. Essa escolha improvável mostrava como o Senhor podia usar instrumentos inesperados para cumprir seus planos. Rabi não apenas os escondeu entre as fibras de linho em seu telhado, mas também fez uma confissão que ecoaria pela eternidade. Ela declarou: Temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença.
Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2, 10, 11. Palavras tão profundas não nasceram do medo apenas, mas de uma fé nascente que se agarrava à misericórdia do Deus vivo. Em troca de sua fidelidade, os espias prometeram. Ela e sua família seriam poupados quando o juízo viesse sobre Jericó. Retornando ao acampamento, os espias relataram com convicção: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. A notícia não apenas confirmou o poder de Deus, mas fortaleceu o ânimo do povo. Eles compreenderam que o terror já havia precedido suas espadas e que não estavam sozinhos na batalha. O Senhor havia ido adiante deles. Então Josué reuniu os chefes e transmitiu as ordens. O povo deveria preparar provisões para 3 dias. Cada família se organizou. Cada guerreiro afiou suas armas e o acampamento se encheu de expectativa. Mas antes da guerra viria a travessia, e para cruzar o Jordão, o líder precisava da obediência e do apoio incondicional de seu povo. Então Israel respondeu em uníssono: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Josué 1, 16, 17. Essa resposta selava não apenas a lealdade a Josué, mas a confiança no Deus que agora os guiava à terra da promessa. Partindo do acampamento em Sitim, a multidão de Israel desceu até as margens do Jordão. À frente deles, não havia apenas um rio, mas uma barreira impossível aos olhos humanos. Na primavera, quando a neve derretida das montanhas aumentava o volume das águas, o Jordão se transformava em um mar revolto, transbordando além de suas margens. Ali, entre o povo e a terra prometida, erguia-se o impossível. Mas Deus desejava que esse momento fosse marcado por um milagre inesquecível. Josué, em obediência à ordem divina, convocou o povo. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Não era apenas uma travessia de um rio, era um chamado à purificação, à consagração, à entrega plena ao Deus vivo que caminhava à frente deles. A ordem foi clara. A Arca da Aliança, símbolo da presença do Senhor, abriria o caminho. Josué proclamou diante da congregação: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós aos cananeus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Josué 3, 10, 11. O povo devia manter distância, quase 1 quilômetro ao redor, para que todos pudessem ver a arca avançar. Era como se o próprio Deus dissesse: vocês não sabem o caminho, mas eu irei à frente. E assim, os sacerdotes tomaram a arca sobre os ombros e começaram a marcha solene em direção às águas turbulentas. O coração de Israel batia acelerado. Milhares de olhos estavam fixos na cena. Os sacerdotes avançavam sem hesitar, levando sobre si o símbolo da presença divina. Quando seus pés tocaram a corrente encapelada, o milagre aconteceu. Subitamente a torrente foi interrompida. As águas que desciam do norte se levantaram como uma muralha distante, enquanto o curso inferior seguiu até secar. O leito do rio, outrora coberto pelas águas impetuosas, ficou exposto como terra seca. E no meio do Jordão, os sacerdotes permaneceram firmes, sustentando a arca, enquanto a imensa multidão atravessava em segurança. Cada passo no leito seco do Jordão era como um testemunho vivo. O mesmo Deus que 40 anos antes abrira o Mar Vermelho agora repetia seu poder diante de uma nova geração. Crianças olhavam maravilhadas, jovens carregavam seus pertences, soldados marchavam em silêncio reverente, e todos sabiam, não era a força deles, mas o braço do Altíssimo que os conduzia. Quando toda a nação passou, Josué deu ordem aos sacerdotes para saírem também. E assim que os pés deles tocaram em terra firme, as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco. Josué 4:18. As águas voltaram a correr com violência, enchendo novamente o leito do rio. O milagre estava consumado. As gerações futuras não poderiam esquecer o que os olhos de Israel haviam testemunhado. Enquanto os sacerdotes permaneciam firmes no meio do Jordão, Josué ordenou que 12 homens, um de cada tribo, tomassem pedras do leito do rio.
Cada pedra foi carregada sobre os ombros e levada para a margem ocidental, para ser erguida como memorial no primeiro acampamento, em Gilgal. Aquelas pedras falariam por séculos. Quando filhos e netos perguntassem: "Que significam estas pedras?", os pais responderiam com emoção: "As águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor quando passou Israel. Estas pedras serão por memorial eterno." Josué 4, 6, 7. E Josué acrescentou: "Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias." Josué 4:24. O impacto desse prodígio foi profundo. Para Israel, foi a confirmação de que a presença do Deus vivo estava com eles, assim como estivera com Moisés. O Senhor havia prometido: "Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo." Josué 3:7. E a promessa se cumpriu. A Escritura registra: "Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo o Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida." Josué 4:14. A liderança de Josué foi confirmada, e o povo, fortalecido em fé, sabia que nenhuma muralha, nenhum exército e nenhuma cidade poderia resistir ao poder do Deus que estava entre eles. Mas não foi apenas Israel que sentiu o peso do milagre. As nações ao redor, já atemorizadas pelas vitórias passadas sobre Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, agora ouviram que as águas do Jordão haviam se detido diante dos filhos de Israel. A notícia espalhou-se como fogo entre os povos. O coração dos cananeus e amorreus derreteu-se de medo. Nenhuma estratégia militar poderia explicar o que havia acontecido. Era a mão do Deus dos céus e da terra, o Rei soberano, que lutava por seu povo. O terror abriu caminho para a conquista. Cada passo futuro de Israel seria sustentado por essa certeza: o Deus que abriu mares e rios não os deixaria nem os desampararia. O acampamento em Gilgal se tornou um marco espiritual profundo na jornada de Israel. Pela primeira vez desde a rebelião em Cádiz, o povo voltou a experimentar plenamente o sinal visível de sua aliança com Deus. Todos os nascidos no deserto foram circuncidados, e assim o concerto foi renovado diante do Senhor. Aquele ato solene representava não apenas um rito externo, mas uma consagração interior, um recomeço. Quando o Senhor disse a Josué: "Hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito", não se referia apenas à vergonha passada, mas à restauração completa da identidade de Israel como nação escolhida. O nome Gilgal, que significa círculo ou roda, marcava simbolicamente o ponto onde a vergonha foi retirada, onde se fechava o ciclo da incredulidade e se iniciava a fase do cumprimento da promessa. Ali nas planícies de Jericó, um novo capítulo se abria. O povo estava de pé como testemunha do poder de Deus, pronto para avançar em fé e obediência. No coração daquela celebração, a Páscoa reacendeu a memória do livramento do Egito. Durante anos, o silêncio desse memorial havia testificado a rejeição divina. Mas agora, ao comerem do Cordeiro Pascal, Israel experimentava o perdão e a aceitação. A transição foi marcada de maneira poderosa. O maná que por 40 anos sustentara o povo no deserto cessou. Era como se o Senhor dissesse: "Agora vocês não mais viverão do provisório, mas do cumprimento da promessa." Ao comerem do trigo da terra, os hebreus sentiram o sabor da herança pela primeira vez. O ciclo do deserto chegava ao fim, e o início da vida em Canaã, a terra prometida, começava diante deles. Essa mudança revelava que o Senhor é fiel em cada detalhe, que Ele sustenta no tempo de espera, mas também conduz à plenitude no tempo de conquista. Era o testemunho vivo de que nenhuma promessa dele falha, e que aqueles que perseveram em fé, ainda que passem por longas provações, verão o cumprimento glorioso de sua palavra. A travessia do Jordão não foi apenas um milagre distante no tempo, mas um lembrete eterno de que Deus abre caminhos onde não existe passagem. Assim como Israel caminhou em terra seca, quando tudo parecia impossível, nós também somos chamados a confiar naquele que jamais falha. As pedras erguidas em Gilgal apontam para uma verdade inegociável. O Senhor é fiel em cada promessa, e sua presença é suficiente
para sustentar-nos em qualquer batalha. E se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa dessa esperança. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando essa série. Juntos vamos caminhar pelas páginas da Bíblia, descobrindo que o mesmo Deus que esteve com Josué e Israel é o Deus que caminha conosco hoje. Escolha estar firme nessa jornada de fé, porque a promessa é certa. O Senhor é contigo por onde quer que andares.